Você se lembra qual foi uma situação de vida que lhe causou muito medo? Lembra de uma situação de vida que te deu muito medo? Pensa um pouco. Lembra-se de uma situação que você se viu diante de um tremendo medo. A primeira que eu lembro, assim, quando eu falo, é uma que eu fugi de um cachorro. E aí eu não consegui passar pela cerca, porque eu estava com uma mochila nas costas, me enrosquei, ficou uma perna para fora e você já sabe o resultado. Essa foi a que eu me lembro, assim, que eu estava com muito medo. Mas teve outros, né, quando eu penso em outras circunstâncias, outras situações de medo. Segundo uma pesquisa que eu encontrei, as pessoas têm diversos tipos de medo. Algumas medos de insetos, né, fobias, medos de animais, medos do escuro, medo de altura, né? Tem gente que passa mal. Tem gente que tem medo de coisa apontada para os olhos. Tinha um amigo meu que não conseguia ter nada apontado para os seus olhos, ele desviava assim. Eu brincava com ele o tempo todo assim com dois dedos. Ele tinha pavor de alguma coisa apontando para os olhos dele. Né? Cada um tem seus medos, as suas loucuras. E aí a gente que não tem algum tipo de medo, às vezes fica diminuindo, né, o pavor do outro, assim, né? Que besteira ter medo de altura, que besteira esse negócio dos olhos, que besteira ter medo de uma barata, que besteira ter medo de uma aranha. Tem um amigo meu que é super bombadão, assim, né? Super maromba e tal, e tem pavor de aranha abominável. Ele surta, ele passa mal. A gente fez uma brincadeira de mau gosto com ele e ele passou mal uma vez, ele levando um susto de aranha. Mas talvez a sua lembrança daquilo que te causa medo tenha sido uma situação muito perto da morte. Situação de morte, risco de vida, né? Sua ou de um familiar próximo a você. Mas interessante que nessa pesquisa a resposta mais comum do grupo dos entrevistados, o maior medo que as pessoas têm é fobia social. Medo de passar vexame, vergonha em público, medo de aparecer. Mais do que morrer, apareceu na lista essa vergonha. Medo de cantar, de falar, de ser exposto e passar algum vexame. Muitas vezes esse medo é motivado por um orgulho, né? A pessoa não quer correr o risco de se expor e de errar diante dos outros. As pessoas vão rir de mim, vão pensar o que é de mim. Então é um temor a outras pessoas. O ser humano tem muitos medos e fobias que ele passa. Mas alguém aqui já teve medo de barco? Alguém? Alguém já andou de barco aqui? Quem já andou de barco? Levanta a mão. Canoinha vale, cruzeiro vale, né? Quem já andou de barco? Vários. Quem teve medo no barco? Alguém teve medo no barco? Alguns aqui, né? Principalmente na primeira vez. Um dos meus sonhos é fazer um cruzeiro, né? No Atlântico, no mar. Pode ser até aqui em Arroio do Sal, não tem problema. Né? Não sei se tem os cruzeiros saindo de Arroio de Curumim, vai até Arroio do Sal. Mas o meu sonho um dos sonhos meus da TAP é fazer um cruzeiro. Um dia assim, né? Aqueles com all inclusive, que o cara volta bem mais pesado e aí come à vontade. Eu tenho um sonho disso. A gente até cogitou na lua de mel pegar um cruzeiro, mas aí a gente foi conhecer as praias do Nordeste, que estava mais bacana. Então, e em relação a barco, eu e a Tati também tivemos algumas oportunidades de andar em diversos tipos de barcos no tempo que a gente teve no Pará. Nós moramos 4 anos no norte do Brasil. E lá a gente andou de canoinha, de rabeta, de catamarã, de lancha, de barco, que é tipo um ônibus. É uma lancha baixinha, assim, com 3 lugares em cada lado, comprida, assim, que anda em alta velocidade, que ligava Belém à Ilha do Marajó, ou pro outro lado, né, Marajó, com a capital do Amapá, Macapá. Então fazia ali. E uma das oportunidades, em 2 delas, nós viajamos de noite. Um barco grandão de 3 andares, eles chamam de balsa, que o primeiro andar vai só carga, vai até carro, depois vai pessoas nos últimos 2, 3 andares. E esses foram 12 horas de viagem noturna, na primeira, né? Saindo de Belém e indo até Oeiras do Pará. Uma outra viagem foi no Amazonas, 2 experiências de viagens missionárias. A gente saiu da base da missão em Itacoatiara, uma cidade no Amazonas, e entramos pelo rio Amazonas e alguns afluentes depois do rio, 12 horas de viagem noturna. E numa das circunstâncias começou a chover. E aí, quando começa a chover e ventar, tem que fechar as lonas do barco, se a tempestade não é muito grande. Porque se você deixar aberto, pode bater o vento passar e virar. Então eles fecham. E aí fica meio claustrofóbico o ambiente. Né? Você está chovendo lá fora, está num barco e eles baixam as lonas, você não enxerga mais lá fora. E nessa situação me deu, deu um tipo de medo. E eu comecei a me lembrar, imaginar, cara, o que é uma tempestade em alto mar? Eu estou num rio, onde eu olho para um lado, de longe eu enxergo terra, umas luzinhas, apesar de ser de noite, tem umas luzinhas assim.
Então, o que é uma tempestade em alto mar? Vai pegar Olha, tem uns vídeos na internet de tempestade, de ondas assim, que é absurdo, que os barcos passam. É algo apavorante. E os discípulos de Jesus passaram por uma situação assim. Passaram por uma tempestade, enfrentando uma grande tempestade. Vocês lembram dessa famosa narrativa lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 41? Texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Se você tem a sua Bíblia, abre, acompanha a leitura no seu telefone ou também na projeção. Versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo. É de trás ou da frente a popa? De trás mesmo, né? Já temos um marinheiro aqui no meio. Esse estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e disseram, foram lá os discípulos despertar Jesus que estava dormindo no meio da tempestade, falaram: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós, abrindo o nosso entendimento para a Tua Palavra. Tenha misericórdia de mim, me use apesar de mim, para a glória do Teu nome e edificação da Tua Igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E aqui desse final do capítulo 4 e todo o capítulo 5, se você olhar, aqui Marcos vai narrar uma série de acontecimentos, de milagres de Jesus, que mostram que Jesus tem poder sobre algumas áreas específicas. Ele começa no final do capítulo 4 com esse milagre mostrando o poder de Jesus sobre as forças da natureza, sobre a criação. Depois o texto segue e mostra que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual, expulsando demônios. É quando ele manda os demônios para os porcos, aquela legião de demônios. Depois ele vai mostrar que ele tem poder sobre a morte, sobre a enfermidade, né? Tem o pedido de Jairo, mas depois vem aquela mulher enferma, 12 anos, com aquela hemorragia, toca nas vestes de Jesus. Jesus cura ela, mostra que ele tem poder e autoridade sobre doenças. E depois o texto encerra o capítulo 5 com a ressurreição da filha de Jairo. Jesus chega lá, ela já estava morta, porque demorou um pouco até ele chegar lá. E aí ele fala: não tem problema, né? Ele vai lá, tem um tempo com ela e diz aquelas palavras: Talita cumi, menina, levanta. E ela, morta, passa a viver. E o texto mostra que Jesus tem poder sobre a morte, dando vida às pessoas. Essa narrativa geral que Marcos vai narrar, vai trazer, e nós hoje vamos focar só no primeiro milagre. Não vai ser uma série de todos, esse é uma mensagem avulsa, e nós vamos focar do versículo 35 ao 41, que nós lemos agora há pouco. Onde aqui Jesus, antes de começar esse milagre, ele vinha de uma jornada muito extensa. Ele estava cansado já. Ele tinha pregado o Sermão do Monte recentemente. Muitas pessoas ali, havia ensinado as multidões sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado, feliz é o homem. Ele ensinou ali, foi tipo uma prévia da procura da felicidade. Ele mostrou quem é que procura da felicidade. Jesus mostrou como é uma pessoa feliz. Vai falar sobre divórcio, vai falar sobre adultério, vai falar sobre várias coisas, ensinando aquela multidão e fazendo milagres, curando pessoas. Depois Jesus voltou a falar às multidões na beira da praia. E aí o povo veio e acumulou muita gente de novo. Então Jesus, que tinha conhecimentos acústicos, da sua engenharia acústica, da sua oratória, ele vai até um barco para falar de cima do barco, para ter uma melhor reverberação da sua voz, para falar para aquela multidão. Então ele estava pregando de dentro de um barco.
Até que, aí chega aqui no versículo 35, naquele dia, já sendo tarde, estava entardecendo, Jesus disse: passemos para outra margem. E a margem que eles estavam no mar da Galileia. O mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? É um lago de água doce, mas também é chamado de mar da Galileia ou de lago de Tiberíades. E esse lago é um lago muito grande. Ele tem cerca de 20 quilômetros de comprimento. Esse é um lago de 20 quilômetros, é maior que Carlos Barbosa, né? Porque você não anda 20 quilômetros aqui para atravessar, vai até Bento quase 20 quilômetros. E 13 quilômetros de largura. Esse é o lago de Tiberíades, por isso que é tão grande, chamado também de mar da Galileia. Aqui nesse mar, Jesus estava com os discípulos e ele fica numa região, esse mar, a 200 metros abaixo do nível do mar, esse lago. Então, eles estão próximos ali ao Mediterrâneo, mas já adentro na terra, e esse lago é a 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas de mais de 300 metros de altura. Então é uma paisagem muito bonita, assim, né? Aquelas montanhas altas, aquele lago enorme, comprido, e só que as correntes de ar frio que vinham do alto das montanhas, desciam as montanhas, e em cima daquele lago formavam-se moções de ar quente em cima da água. E isso causava tormentas com frequência. Descia o ar frio, se encontrava com o ar quente, dava um rebuliço ali e causava tempestades. Então naquela região do mar da Galileia era comum ter tempestades. Era comum ter temporais, dar esse tipo de coisa. E assim como nessa região era muito comum temporal pelas condições geográficas ali, a nossa vida também é comum termos temporais na nossa vida. Não há quem não enfrente tormentas, não há quem não passe por tempestades nessa vida. Muitas tempestades dão sinais de que vão chegar. Começa a escurecer, problemas começam a aparecer, você percebe que a coisa vai ficar ruim, né? A gente fala a coisa vai ficar preta, é porque está escurecendo o céu, vai vir um temporal. A coisa dão sinais, mas outros chegam de repente. Notícias de saúde, notícias de catástrofes, chegam de repente e nos pegam de surpresa. E nós, em meio a essa tormenta, sendo jogado muitas vezes de um lado para o outro, como os barcos dos discípulos estavam sendo, temos que tomar decisões rápidas. Temos que agir, não podemos ficar sendo chacoalhados, precisamos agir, precisamos tomar decisões em meio a essa tempestade, uma crise financeira, que seja um problema de saúde, a perda de um emprego, uma catástrofe ou mesmo a morte. Temos que agir. E algumas tempestades parece que nunca acabam. Algumas tempestades a gente acaba até às vezes se acostumando com elas, mas elas estão sempre incomodando ali. E parece que nunca passam, estão sempre sendo um problema. Nesse pequeno texto, nesses versículos, nós vamos ver que nós podemos confiar em Jesus para passar pela tempestade e nos livrar da tempestade. Podemos confiar em Jesus, porque Jesus Cristo é o único capaz de fazer isso. Jesus Cristo é o único capaz. Vamos olhar nesse texto a grandeza do poder do Mestre Jesus, Deus Filho, a quem devemos seguir, em quem devemos confiar e em quem podemos descansar. Essas três atitudes que eu quero mostrar para vocês nesse texto. A primeira, nos primeiros versículos 35 e 36, nos diz, pode mostrar aí, Pedro. Siga Jesus. Primeira atitude, diga sim à palavra de Deus. Versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Jesus disse o que tinha que fazer e para onde tinha que ir. Jesus não fez uma pesquisa de opinião. Jesus não fez uma reunião ali, uma assembleia com votação. Atenção, discípulos, vamos fazer aqui, está tarde, vamos ver qual é a opinião de vocês. Será que não está na hora de a gente parar e ir para o outro lado? E aí, eu acho que sim, eu acho que não. Jesus dá uma instrução clara e direta: passemos para o outro lado. Os discípulos não hesitam aqui, não ficam pensando o que fazer. Eles obedecem a Jesus. Jesus sabia o que queria, falou com clareza, e os discípulos seguiram ao Mestre. Eles obedeceram. Eles ouviram a voz de Jesus e obedeceram de imediato, de prontidão.
O texto não mostra eles hesitando. Nem mesmo os textos paralelos do Evangelho de Mateus e Lucas mostra sequer um questionamento dos discípulos. Poxa, Jesus, vamos ficar aqui, é tarde para sair, é comum ter tempestades no mar, e vamos entrar de noite. Senhor, vamos ficar, espera mais um pouco, tem mais milagre para fazer. Não, eles ouviram a ordem clara de Jesus e obedeceram, acataram ao Mestre. E quanto a nós? Será que quando nós recebemos uma ordem clara e direta de Jesus, acatamos ou hesitamos? Ou começamos a racionalizar as ordens claras e diretas de Jesus na sua palavra? Não, mas eu acho que não é bem assim. Se tu for ver, deve ter uma outra explicação, deve ter... Não pode ser bem por aí, não dá. A gente começa a racionalizar, a questionar, a trivializar, a menosprezar aquilo que Deus nos diz de maneira clara que temos que fazer. Por isso, nós precisamos dizer sim à palavra de Deus. E Deus deixa claro muita coisa que Ele quer para a nossa vida na sua palavra. Como devemos proceder, o que eu devo fazer. O seu Espírito nos conduz por meio de entendimento desse livro e junto com uma igreja. Algumas coisas não são tão claras assim, e é por isso que nós precisamos nos debruçar sobre o texto, conversar, pesquisar, estudar, trocar ideias com os irmãos, para que juntos possamos entender o que Deus quer para a nossa vida como indivíduos e como igreja. Mas muitas vezes a gente se apega tanto nessas coisas que são um pouquinho mais nebulosas, difíceis de entender, e negligenciamos o óbvio, né? Como já falei outras vezes, a gente quer ser profundo onde a Bíblia é rasa, e a gente é raso onde a Bíblia já é profunda. A gente tem que pegar aquilo que Jesus deixou claro e acata, obedece, começa fazendo o que está claro, obedece aqui, e Ele vai te revelando, vai te mostrando ao longo do caminho. Confia. A Bíblia é a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus. E eu preciso dizer sim para ela. Me submeter aos seus comandos. Me submeter à palavra de Deus. Jesus está chamando a mim e a você para entrar no barco com Ele. Ele estava no barco. Os discípulos provavelmente estavam na praia. E ele disse, passemos para o outro lado da margem. Venham comigo nesse barco. Jesus está chamando para você entrar no barco dele. É diferente, não é você convidar Jesus para o barco da sua vida, é você seguir o Mestre, o barco que Ele conduz, para onde Ele conduz. E Ele diz, vamos para o outro lado da margem. Jesus quer ir além, Jesus quer ir mais. Ele quer te levar além de onde você está. Ele não quer que você simplesmente entenda isso, agora eu sou de Jesus, agora eu sou de uma igreja e está bom assim. Jesus quer mais de você e com você. Não para te sugar, para te drenar, mas para te dar sentido, propósito de vida plena, conhecendo a Ele, quem Ele é. Ele não quer apenas que a gente frequente cultos, que a gente cante para Ele, ou que eu pregue para Ele, que eu seja um pastor para Ele nos domingos. Ele quer a minha vida por inteiro, o meu coração, o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, a criação dos meus filhos. Jesus tem interesse em toda a sua vida, não no seu domingo. Ele te quer por inteiro. E você precisa ser humilde. Estar com o coração aberto para ouvir Jesus chamar e lhe direcionar. Peça ajuda ao Espírito e diga sim a Jesus. Obedeça a sua voz. No barco de Jesus, a nossa vida é mais segura. Somente no barco de Jesus. A segunda atitude nesse texto que nós devemos ter é descansar em Jesus. Olhem os versículos 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que levantou-se um grande temporal. De repente. Será que Jesus sabia dessa tempestade? Será que ele sabia? Será que ele, puxa vida, não era melhor ter ficado lá na beira? Será que ele sabia que ia acontecer um temporal no mar e ele levou os discípulos para lá? Os seus discípulos tão bonitinhos, aqueles 12 obedecendo a ele, ele levou para o meio do temporal? Sim, Jesus sabia, meus irmãos, com certeza. Jesus é Deus, Ele tem esse conhecimento, Ele sabe, isso seria pedagógico para os seus discípulos. A gente precisa ter convicção disso, Jesus sabe o que está fazendo.
Tem um pastor amigo meu, lá de São José dos Campos, que ele fala sobre convicção. Certa vez ele foi batizar uma pessoa e no batismo ele perguntou para esse irmão, um senhorzinho assim: irmão, o batismo salva? E o irmão falou: salva, pastor. Não, irmão, o batismo não salva. Então não salva, pastor. Ele falou: irmão, a gente precisa ter convicção do que a gente está falando. Jesus sabia sim, Ele é Deus onisciente. Sabia dessa tempestade, sabia que ia acontecer. Ele que estava conduzindo os discípulos para lá. E o texto nos diz que esse temporal ficou violento enquanto Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram com medo, estavam apavorados. Mestre, você não se importa que pereçamos? Outras versões vão mostrar: tu não se importa que a gente morra? Uma versão freestyle que tem assim: tu não está nem aí pra gente, quer que a gente morra mesmo? É mais ou menos isso. O cara apavorado falaria para Jesus. Só que pense um pouco, esses caras, a maioria deles que estavam com Jesus, eram pescadores. Eles eram daquela região, sabiam da característica do mar da Galileia sobre temporais. Como é que pescadores profissionais que conhecem a região, está no quintal deles, ficam assustados com o temporal? Não era qualquer temporal. Não era isso aqui é normal, vai dar aqui 5 minutos de chuva e logo para. Não era um torozinho de verão. Era uma chuva de assustar pescadores profissionais. Os caras estavam com medo de morrer. O barco enchendo de água, as ondas cobrindo o barco, batendo de lá para cá. Não sei que tamanho era esse barco. Provavelmente não era tão grande assim. E Jesus dormia. Os discípulos ainda não estavam conscientes de quem estava no barco com eles. Quem está no barco dormindo lá na popa? Quem chamou eles para estarem naquele barco? Foi o próprio Deus. Quem chamou eles foi Jesus. Eles estavam com o próprio Deus no barco, não tinham por que temer. Ter medo de um temporal que matasse o Criador do temporal e que levasse os discípulos também a naufragar. Não tem por que temer no barco de Jesus. Deus tinha um propósito para a vida desses discípulos. Deus tinha um propósito, um plano, uma missão a se cumprir ainda na terra. Mas, quando a coisa apertou, quando o temporal vem, quando a crise veio, quando a saúde fragilizou, quando a morte bateu na porta, quando o desespero chega na sua vida, você acha que Jesus não está se importando com você e está dormindo. Apesar desses caras seguirem a Jesus, se submeterem a Ele, acatarem a Jesus, eles tinham expectativas erradas quanto ao que Cristo Jesus veio fazer. A gente vê isso ao longo de todos os evangelhos, eles vão entendendo, eles vão sendo frustrados, Jesus vai ensinando o que o Messias de fato veio fazer. Eles esperavam o Messias como um rei libertador do jugo romano, que viesse tirar eles dessa escravidão, dos impostos abusivos, e eles poderiam voltar a ser uma nação forte e próspera novamente com o rei. E eles ainda tinham esses resquícios dessa expectativa de um Messias que não era a função pela qual Jesus veio para a terra. Expectativas erradas que precisavam ser corrigidas em meio a um temporal da vida deles. Nós vamos ter muitos temporais na nossa vida. Muitos. Vamos ter que enfrentar muitos problemas, dilemas, conflitos. Não só vamos, como já enfrentamos. E muitos deles em laguinhos conhecidos por nós. Na nossa área, no nosso terreno. Eu conheço o Mar da Galileia, eu conheço Carlos Barbosa, a minha empresa tem uma palma na minha mão, o meu emprego, eu sei de tudo, a minha família, e você acha que está tranquilo, está sossegado, está favorável, mas não, você é surpreendido por temporais. Mas se Jesus está dormindo, relaxa, durma também, descansa com Jesus. Se o mestre está dormindo, o propósito dele vai se cumprir. Os discípulos não tinham noção de quem estava no barco com ele, mas eu e você sabemos. Eu e você temos a revelação completa, a Bíblia, para entendermos quem é Jesus e nele podemos descansar. Os discípulos estavam passando por uma tempestade que Jesus os levou a passar, para que pudessem ter as expectativas ajustadas, corrigir o que de fato Jesus veio para fazer, o que de fato, quem é Jesus de fato. Eles estavam sendo amadurecidos no conhecimento com Jesus, no relacionamento com Jesus. Eles chegaram a dizer: mestre, não te importa que a gente morra? E muitas vezes é isso que a gente quer dizer para Deus, em meio ao temporal: Senhor,
eu acho que tu não está nem aí para mim. O Senhor não está olhando para o meu sofrimento. O Senhor virou as costas para mim. E Jesus parece dormindo, lá no fundo do barco, enquanto você está ali tentando tirar a água do barco sozinho. Mas, se Jesus está dormindo, descanse com Ele. Não se desespere. Não se desespere. Algumas tempestades virão sobre a nossa vida por causa da nossa desobediência. Por nós conhecermos, recebermos uma ordem clara do que devemos fazer e negligenciarmos, fugirmos, abafarmos a voz de Deus e seguirmos o nosso coração e sofreremos consequências. Nós temos um caso assim de Jonas na Bíblia, o profeta Jonas, que ouviu uma ordem clara de Deus: vá para Nínive e pregue lá. E ele foge para outra direção. E ele enfrenta um temporal, colocando a vida dele em risco, e as pessoas próximas a ele também estavam correndo perigo de vida. Mas aqui não. Aqui os discípulos estavam enfrentando um temporal porque estavam obedecendo a Jesus. Eles foram com o Mestre, seguindo o Mestre, e estavam passando por um temporal. É um paradoxo para nós entender que Deus quer se revelar a nós, quer ajustar as nossas expectativas, mesmo em meio aos temporais, por causa da obediência, porque Ele está interessado em nós, está interessado em a gente ter um real conhecimento de quem Ele é, ajustar nossas expectativas e a nossa imagem sobre quem é Jesus, quem é Deus. E muitas vezes isso acontece em meio ao sofrimento, em meio às tempestades. Deus quer nos elevar no conhecimento sobre Ele, no relacionamento com Jesus. Ajustar nossas expectativas. É muito frequente, por mais que a gente saiba na Bíblia quem é Jesus, a gente se iludir com falsas expectativas sobre Jesus. Nós queremos apenas um médico. Às vezes a gente quer um ministro da economia dentro da nossa casa, um gestor financeiro que vai me resolver os meus problemas da minha casa de finanças. Eu quero um guru do amor. Eu quero um Jesus casamenteiro. Eu quero um amuleto para o meu azar. Eu quero um incenso para espantar o mal da minha casa. E nós colocamos essas expectativas em Jesus, transformando Jesus em amuletos. Mas Jesus quer ajustar nossas expectativas sobre quem Ele é e o que Ele veio fazer na nossa vida. Ele não é algo a mais para mim e para você. Ele é tudo o que nós podemos ter. Jesus não é algo a mais. Jesus é muito mais do que Ele pode oferecer. Porque Ele oferece aquilo que Ele é. Esse é outro entendimento. Jesus oferece descanso porque Ele é o descanso. Jesus oferece paz porque Ele é a paz. Jesus oferece alegria porque Ele é a alegria. Ele oferece a vida dEle. Ele oferece a si o que Ele é, para que nós possamos usufruir dEle no relacionamento com Ele, e não das bênçãos dEle somente. E muitas vezes a gente quer atribuir tudo a Satanás. Todas as tempestades, todas as mazelas, todas as doenças, é obra do diabo, é obra do capiroto. Vamos afastar, vamos ter que orar mais, vamos ter que ir para o culto para o mão peludo se afastar daqui. E a gente fica assustado. Tudo é obra do Satanás. Coisas estranhas que acontecem. Mas vocês sabem que se o Espírito de Deus habita em vocês, se vocês têm a marca de Cristo, o diabo não os toca. 1 João 5,18 fala isso. O maligno não os toca, se de fato vocês pertencem a Cristo. A questão é essa: pertencemos a Cristo? Estamos no barco com Jesus? Qual é o Jesus que a gente acha que está seguindo? Jesus tinha dito para esses discípulos: vamos a outra margem. Ele deixou claro para onde ia, mas eles estavam com medo de não chegar até lá. Ora, se Jesus disse algo para a sua vida, creia nisso, vai se cumprir. É Jesus falando. Muitas vezes a gente se ilude com vozes, com profecias, com revelações de homens, e a gente acha que é Jesus falando, e por isso que a gente se frustra. Mas Jesus se revela na palavra dele para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente precisa saber e se apegar. E ele não nos decepciona, não é homem para mentir. Ele vai cumprir. Se ele disse vamos para outra margem, não interessa o que vai acontecer daqui até lá, nós vamos chegar na outra margem. Se ele disse que a igreja dele vai prevalecer no fim dos tempos, não interessa quem vai estar no governo. A igreja de Jesus vai prevalecer porque é dele. Ele é o nosso rei. Vamos fazer o possível para que as coisas sejam boas até lá, procurando a paz e prosperidade da nação, como o profeta nos orienta, mas descansando no soberano rei, descansando nas palavras de Jesus, irmãos. Você pode estar passando por uma tempestade. Nós podemos estar prestes a passar por diversos tipos de tempestades no nosso país.
Seja de um lado ou de outro, não se iluda. E muitas vezes parece que Jesus está dormindo. Mas nós sabemos, conforme o Espírito de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Jesus nos chama com um propósito. Passemos para a outra margem, se apegue, confie naquele que te chamou, na voz do Mestre Jesus. Ele vai nos conduzir. E todas as coisas cooperam para que seja cada vez mais parecidos com Jesus. Ajuste nossas expectativas. Por isso, Jesus está dormindo, descanse também. Salmo capítulo 13, versículo 5 nos diz isso. O salmista com muita tranquilidade diz: deito e pego no sono, acordo porque é o Senhor que me sustenta. Apegue-se à palavra de Deus, não se apavore. A primeira atitude, obedeça aos comandos de Jesus, diga sim à palavra dele, venha para o barco com Jesus. E a segunda, descanse. A terceira atitude, confie em Jesus. É muito parecido com o descansar, mas um pouquinho diferente. 39 ao 41. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus, eu imagino aqui Jesus dormindo, um soninho da beleza dele, os discípulos apavorados lá, chegando gritando, né? Quem gosta de ser acordado no susto aqui? A Daphne não gosta. Não vou expor muito ela aqui, mas eu que fico assustado depois. Então, ninguém gosta muito. Imagina Jesus dormindo lá, os caras gritando: Senhor, tu não se importa que a gente vai morrer? Aí Jesus levanta com toda a serenidade. Imagina aquele Jesus galando, The Chosen, sempre sorrindo. Jesus levanta assim, olha para o mar: aquieta-te, acalma-te. Aí ele volta os olhos para os discípulos assim: vocês me acordaram para isso, né? Por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Imagina essa cena. Essa atitude de confiar em Jesus é diferente de descansar, no sentido de esperar pacientemente, de não se desesperar. Então vai um pouco além, né? O descansar é o esperar pacientemente. O confiar é depositar a confiança, é crer no que ele falou, estar muito ligado, conhecer quem ele é e confiar nisso. Confiar a alguém é entregar a alguém. Jesus ordenou: emudece, e tudo se aquietou. Jesus ordenou: acalma-te, e tudo ficou tranquilo. Em meio ao temporal, em meio ao barulho do vento e do mar, a voz de Jesus, que eu acredito, estou viajando aqui, o texto não fala nada, mas eu acho que Jesus não gritou aqui. Jesus falou com muita tranquilidade: acalma-te, emudece, tranquilidade e firmeza. E em meio àquele tumulto, vento das ondas batendo no barco, a voz de Jesus foi soberana. Quando Jesus fala, acontece. Quando ouvimos Jesus e obedecemos a sua palavra, a vida fica mais leve. Olha o versículo 40 que ele fala: por que são assim tão tímidos? E tímidos aqui não é como nós costumamos usar a palavra, uma pessoa que é mais acanhada, que tem vergonha. Não é nesse sentido que o texto está explorando aqui. Aqui está falando medroso. Algumas outras versões mais novas já trazem essa tradução com medo. Por que tem tanto medo? Por que são medrosos? É isso que Jesus está perguntando. Por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé? Então quer dizer que se eu tiver fé, eu não serei medroso? Será que é diretamente contrário isso? Eu creio que sim, é isso que Jesus está falando. Você tem medo porque não tem fé? Se você tiver fé, você não vai passar por medos. É isso que Jesus está ensinando aqui. Em oposição ao medo, Jesus oferece a fé. Ele não falou assim: vocês não viram que eu já comei? Ele falou da fé. Vocês não creem que eu posso acalmar a tempestade? Em oposição ao medo, Jesus oferece fé, confiança naquilo que a gente não vê nele. Não quer dizer que você nunca mais vai ter medo de cachorro, da barata, da aranha, da altura. Não é esse tipo de medo que nós estamos falando aqui. Não quer dizer que você nunca mais vai se assustar com nada. Mas é que o que Deus está nos ensinando a confiar nele, ter fé na salvação, na proteção dele e nos planos eternos dele. Vocês não têm fé que eu chamei vocês e disse: vamos para a outra margem?
E que eu estou ensinando vocês que eu vou ter que padecer, eu vou ressuscitar. Vocês não acreditam nisso? O medo não deve te paralisar diante das circunstâncias que Deus te direcionou. O medo pecaminoso é o medo que te impede de agir conforme Jesus te manda. Estou com medo de fazer isso. Por que está com medo? O risco de vida. Mas por quê? A gente começa a questionar os nossos medos e quando a gente vê que está negando coisas que Jesus disse que vai fazer por nós. Ele deu ordem clara o que a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente foge da obediência por medo, paralisados. O medo é um dispositivo de segurança em nós, de alerta. Mas o pecado distorce o medo e nos paralisa. E nos faz agir confiando em nós. Não, eu acho que eu vou ter que fazer de outro jeito. Não adianta esperar em Deus. Não adianta mais esperar com Jesus. Eu vou ter que fazer do meu jeito. É isso que o medo te faz. Te leva a agir por conta própria. Lá em Salmo, no capítulo 56, o versículo 3 vai dizer: mas eu, quando tiver com medo, confiarei em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quando me vier o medo, é em Jesus que eu preciso confiar, lembrar das palavras, das promessas dele. É isso que ele fala no versículo 41, que ele segue aqui confrontando os discípulos. E aí os discípulos no versículo 41 vão dizer, né? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Mas um pouquinho antes o texto diz que eles, possuídos de grande temor, os caras já estavam com medo. Agora, depois do que Jesus fez, eles ficam com mais medo ainda, apavorados, assustados com o poder. Estava caindo a ficha. O próprio Deus Criador estava com eles no barco. Eles estavam maravilhados com a soberania de Deus. E nessa época aqui, muitas pessoas acreditavam que era uma influência, uma cultura dos judeus, que o poder sobre forças da natureza eram anjos enviados por Deus que agiam. Então, ventos, temporais, muitas coisas que aconteciam na natureza eram anjos de Deus agindo, ou quando, em vez em quando, o próprio Deus intervindo. Então não era simplesmente ciclo da natureza, efeito da diferença atmosférica de emoções de ar. Então eles criam que era uma ação direta de um anjo enviado por Deus ou do próprio Deus, e por isso esse grande temor. O próprio Deus Criador está conosco aqui no barco, dormindo na popa. Deus, homem, o próprio Criador. E isso foi fazendo com que eles amadurecessem no conhecimento de Jesus. Um relacionamento com Jesus deve ser crescente, eu conhecendo mais quem Ele é, o que Ele quer para mim, quem eu sou nele. Não é uma vez eu aceitei Jesus e pronto, irmãos. É um relacionamento crescente que vai moldando a nossa vida e nos dando paz e plenitude em Jesus. Quando confiamos em Deus, provamos o seu poder, nem sempre resolvendo o problema, nem sempre acalmando a tempestade de imediato, mas nos dando a paz que excede entendimento para passar por tempestades. Jesus pode colocar a mão no seu peito e dizer para você: acalme-se, aquiete, saiba que eu sou Deus. Confie em Jesus falando isso para você. Concluindo, terminando aqui, como você tem reagido aos ensinamentos de Deus em sua palavra, a Bíblia? Como você tem respondido às ordens de Jesus, aos mandamentos de Jesus, aquilo que você tem ouvido aqui na igreja, em sermões que você ouve na internet, em pregações em que há aplicações práticas da palavra de Deus? Nossa, eu me emocionei, me comovi, e aí você fica queimando isso até na quarta, quinta-feira, espera o próximo domingo para se encher de novo e se emocionar? Ou você tem colocado em prática isso, meus amigos, irmãos? Como nós temos respondido às ordens claras de Jesus, dizendo: venha para o barco comigo, vamos até outra margem, eu quero te levar além, num relacionamento mais profundo comigo, não quero que você fique nessa mesmice, vamos um pouco mais. Vamos nos aprofundar. Como você tem reagido às tempestades em meio aos problemas da vida? Você está no barco de Jesus de fato? Você ouviu a voz de Jesus e se submeteu a ela, entrando no barco com Ele? Tem ouvido, tem buscado ouvir e obedecer e seguir a Ele?
Se você obedecer ao chamado de Jesus, entrar no barco com Ele, não tem por que temer. Não tem por que se apavorar, não tem por que ficar criando estratégias humanas para resolver conflitos e problemas, possibilidades, sofrendo de ansiedade. Tempestades vêm e virão para que possamos crescer, nos aproximar mais de conhecer Jesus, usufruir do seu poder e do seu cuidado e glorificar o nome de Deus. Mas você precisa entrar nesse barco. O barco com Jesus, o nosso Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco, que mesmo quando parece estar dormindo, Ele tem as coisas sob controle, está tudo sob controle das suas mãos. Creia nisso, nele podemos descansar de verdade. Você precisa ouvir a voz de Jesus em meio às tempestades, e precisamos nos concentrar para isso. Se você está num ambiente de ruídos, para ouvir uma voz específica, você precisa de concentração. O cenário aqui é uma tempestade, vento, barulho do mar, barulho do barco, barulho de pessoas se mexendo para lá e para cá. E você se concentrar em ouvir a voz de Deus em meio aos ruídos do mundo, do correria do trabalho, da bateção de barulho que tem no seu prédio, de carro, de ruído, de telefonema, de WhatsApp, de mensagens, de clientes que te procuram, de clientes que não te procuram, e você quer ouvir a voz de Jesus em meio a essa correria, em meio a esse tumulto. Não a voz do patrão, não o ruído dessa máquina de novo, não o barulho aqui da Lava Jato, né? Eu trabalhei com a Lava Jato essa semana, uns dias ali, ficou um ruído no meu ouvido um tempão, inclusive muito tempo. E em meio a esses ruídos da vida, Jesus quer que você se concentre em ouvir a voz dele. Ouça a voz de Jesus com concentração. Eu não sei por qual tempestade você está passando. Ou já passou ou vai passar. Quão intensa, quão demorada, quanto tempo o sol ainda vai ficar escondido para você? Quanto tempo você vai ficar sofrendo, tirando água do barco, sem forças para continuar, parecendo que o barco da sua vida vai arruinar, vai a pique. Talvez sua vontade seja desistir, mas saiba que Jesus, se Ele te chamou, se você está no barco com Ele, Ele tem um propósito e vai se cumprir. Não precisa continuar também bancando durão, bancando firme, resoluto, eu aguento as coisas. E no fundo você está cansado, está podre. É que nem madeira podre, bonita por fora e oca por dentro. Você precisa obedecer. Entrar no barco com Jesus. Atente, obedeça ao chamado. Descanse em Jesus. Não se apavore, não se desespere. E confie em quem Ele é e como Ele se revela para você e quer que você conheça a Ele em meio à tempestade da vida. A paz, a tranquilidade, a bonança, a serenidade não necessariamente é ausência de tempestade. A paz não é ausência de tempestades, mas é o descanso em Jesus em meio às tempestades. Confiar e descansar em meio às tempestades. Jesus, e só Jesus, pode acalmar a tempestade interior e exterior no seu coração e na sua vida. Amém?